Bom dia, pessoal. Antes de fazer a introdução aqui do Augusto, eu queria agradecer as palavras do Flávio. Dizer que eu já cheguei naquele ponto da minha vida em que eu organizo o meu ano também, entre outras coisas, em função da vinda ao UERJ. Já cheguei nesse ponto. A UERJ é uma instituição muito generosa. As pessoas que fazem parte da UERJ são pessoas muito generosas. A gente percebe isso não apenas na diversidade de lugares de onde as pessoas vêm dentro e fora do Brasil, mas também eu diria que principalmente, já que a gente, como membros da academia, a gente sabe que a academia é muito excludente, né? Uma coisa que me chamou muita atenção desde o primeiro evento que eu participei aqui na UERJ é que todo esse grupo de pessoas que faz parte, antigamente só do Nós do Sólido, agora dos Estudos do Gótico aqui também, geralmente penso no Flávio e no Júlio, que são as duas pessoas que eu mais fortemente associo ao UERJ em função do trabalho mais antigo, mas eu sei que há outros colegas também. Desde o primeiro evento que eu participei aqui, eu vejo uma grandíssima integração, não apenas dos professores que orientam na pós-graduação, não sei quanto tempo, mas também do pessoal de graduação, que está começando a sua trajetória. Não apenas no papel de controladores de tempo nas sessões, de quebrar galho trazendo água, mas também, e mais importante do que isso, a oportunidade que é dada a essas pessoas de apresentar as suas pesquisas, de ter a sua primeira experiência acadêmica, que é uma coisa tão importante. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita, algo que a gente não vê em todo lugar, porque, como eu já disse, eu acho que vocês concordam comigo, a academia tem esse caráter muito excludente muitas vezes, e uma das tantas coisas maravilhosas que a gente encontra aqui é um espaço absolutamente aberto para todo mundo, inclusive quem está começando, poder se apresentar e começar a ocupar o seu espaço. Então, UERJ, muito obrigado. A mim tocou o prazer e a honra de apresentar o Augusto. Vou começar então dizendo para vocês que ele é graduado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em literatura espanhola e hispano-americana e doutor em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo. Desde 1990 ele trabalha como professor de literatura brasileira na Universidade de São Paulo e tem atuado como poeta. Eu confesso para vocês que eu nunca havia lido um poema do Augusto e comecei a ir atrás desses poemas, li alguns ao longo dos últimos dias. E se vocês não conhecem a poesia do Augusto, eu sugiro fortemente que vocês façam isso. Eu acho que tem alguns temas, algumas coisas que nos unem aqui, e como pesquisador do Gótico eu fiquei muito impressionado em ver como algumas imagens, alguns temas que são tão caros para nós, estão tão presentes em alguns dos poemas dele. Se vocês não leram algum, eu recomendo que vocês comecem por um poema chamado Ser, que tem uma história muito bonita que o Augusto me contou agora há pouco. Então ele tem atuado como poeta, crítico e editor com ênfase em publicações relacionadas à poesia modernista, com ênfase em Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Raul Bopp e João Cabral de Melo Neto. Também trabalha com crônica e memorialismo, Machado de Assis, Lima Barreto, Rubem Barga. Pessoal do Rio Grande do Sul, ele também tem um trabalho voltado para a obra do Pere Camargo e Cícero Dias, além de prosa e poesia contemporâneas, de Anélio Machado, Otto Lara Rezende, Dalton Trevisan, Arduan Nassar, Chico Buarque, Francisco Alvim, Cacaso, Adélia Prado e Eurídice Fontella. Ele tem pós-doutorado pela Université Paris-Ouest Nanterre La Défense e tem um extenso trabalho como crítico literário, que inclui incontáveis colaborações para a Folha de São Paulo. E a organização de diversos volumes, tais como Retratos Parisienses de Rubem Braga e Poesia Completa de Raul Bopp, ambos publicados pela José Olímpio, e Poesia Traduzida de Carlos Drummond de Andrade, pela Cossack Naif, editora com a qual ele contribuiu durante 10 anos, entre 2001 e 2011. Eu inclusive disse para ele que vocês todos infelizmente sabem do encerramento da Cossack Naif, que fazia um trabalho belíssimo, não apenas de escolha de catálogo, mas tinha um projeto gráfico maravilhoso. Houve resgates e coisas que foram traduzidas e trazidas para o Brasil pela primeira vez pela Cossack Naif. Eu disse a ele, se a Cossack Naif fechou, não foi por minha culpa, eu garanto. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também tem muita coisa daquela editora belíssima que nos faz muita falta nas prateleiras de vocês. O Augusto Massi também é autor, entre
entre outras coisas, de um livro chamado Monstros de Cinema, publicado em 2015 pela editora do SESI, para a qual ele selecionou 11 monstros de cinema, fazendo um levantamento histórico desses personagens, os filmes em que eles apareceram pela primeira vez e um panorama evolutivo das suas representações. É um livro brinquedo, ilustrado por Daniel Kondo, no qual a criança, no caso a última criança que eu conheço que brincou com esse livro fui eu, deve montar e reconstruir os monstros de acordo com a sua imaginação. Dito isso, vou passar a palavra ao Augusto. Muito obrigado, Carlos. A gente fica sempre um pouco envergonhado quando faz essas apresentações, mas muito elegante da sua parte. Eu vou falar um pouquinho como eu me sinto aqui diante do evento. Eu vou falar num tom entre assustado e um pouco humorístico, então vocês me perdoem qualquer gafe. Eu estava programado e vou falar sobre monstros, passagem da literatura para o cinema. Mas à medida que o congresso foi transcorrendo, eu passei a me sentir cada vez mais angustiado. O que estou fazendo aqui? A sensação é que sou um impostor prestes a ser denunciado. Não sou ficcionista, muito menos um crítico literário especializado no fantástico ou no insólito. Escrevi um livrinho infantil intitulado Monstros do Cinema. Só isso. Como manter o patamar de reflexão e complexidade das conferências que assisti, e só para não me alongar, cito somente duas delas, a de Felipe Furtado e Davi Rose. Por várias vezes fiquei constrangido ao conversar com Roberto de Souza Causo e Oscar Mistalês. Ambos possuem um domínio completo do universo de filmes e da bibliografia teórica e criativa. Para piorar, ontem à tarde, ao participar de um dos simpósios em torno da figuração de personagens monstruosos, ouvi 3 excelentes contribuições de André de Sena, Guilherme de Figueiredo e Jaime Soares Chaves, em torno do romance Frankenstein. Pensei, estou ferrado. Não sobrou mais nenhuma novidade para minha exposição. Os 3 é que deveriam estar compondo esta mesa. Compreendi perfeitamente a situação e o sentido da palavra insólito. Quero que todos os presentes saibam que farei um esforço monstruoso para não me sentir um intruso. Agora, e pensando no convite feito pelo Flávio Garcia e pelo Júlio França, e no título da minha conferência, se tudo correr bem, talvez eu consiga justificar a passagem de volta. Eu vou começar falando, ainda num clima tenso, nas tensões entre leitor e espectador, pensando no livro, na literatura e no cinema. A primeira passagem simbólica da literatura para o cinema está vinculada com a mudança da condição individual da leitura para o espetáculo coletivo das salas de cinema. É uma observação banal, mas tem muitas decorrências interessantes dela. Essa transformação envolve mais do que uma questão espacial. Na cadeira do quarto ou do escritório está a figura do leitor. Nas poltronas do cinema está a figura do espectador. O ritmo da leitura é determinado pelo leitor. Já a contemplação aparentemente passiva do espectador está presa ao ritmo do projetor. A leitura pede um espaço iluminado, seja pela luz natural ou seja pela ajuda de velas, para ler durante a noite. No outro extremo, o espectador necessita da escuridão do cinema para ver as imagens iluminadas na tela. A segunda passagem sinaliza para a oposição entre o artesanato individual e uma arte coletiva e industrial. Logo, haverá uma mudança de escala, uma
escala de leitor para espectador e do medo individual para um medo coletivo. A terceira passagem decisiva é a do realismo silencioso da leitura, cinema mudo, para o hiperrealismo do cinema falado. Com o advento do som, o cinema sintetizou todos os recursos: fotografia, teatro e leitura. Num plano ideal, até mesmo um analfabeto poderia participar do espetáculo da cultura. O realismo cinematográfico parece sincronizar todas as artes narrativas e visuais. Esse primeiro momento é como se a gente não entrasse no romance Frankenstein, que eu vou comentar depois, mas eu queria falar exatamente com muita concentração em algo que eu acho que a gente tende a banalizar e que muitas vezes nas nossas discussões a gente passa, às vezes, do universo da literatura para o cinema, sem demarcar exatamente essas diferenças, não é? E que vão justificar muitos juízos de valor que nós vamos emitir ao longo das nossas reflexões. Então eu queria começar comentando uma passagem do livro Frankenstein, que eu acho que é um prenúncio do advento do cinema. Tem um certo momento onde o monstro, a criatura, ela, vamos dizer, vai encontrar um lugar dentro de uma cabana onde há uma família francesa exilada, com situações muito adversas desse exílio. Um exílio, vamos dizer, que tem um velho patriarca cego e 2 filhos, o Félix e a Ágata. Durante a noite, a criatura sai, faz uma série de trabalhos, ela tem um contato com a realidade, ela corta a lenha, ela consegue, vamos dizer, trabalhar durante a noite para melhorar as condições desta família durante o dia. A família desconhece a existência da criatura, que a essa altura já tinha sido rejeitado pelo seu criador, e pouco a pouco, por uma fresta, essa cabana, quase com a situação de voyeur, de estar ali realmente na estrutura do cinema, com foco, e tem um palco da sala dessa cabana, a criatura vai tendo um processo, é uma das partes mais bonitas do livro, um processo de aquisição de linguagem. Ela vai aprender a ler através da leitura que o irmão Félix faz com a Ágata. Então, pouco a pouco, chega um momento, ele fala que ele começa a aprender o significado de certas palavras ligadas à pobreza, como fome, pão. Ele vai dando alguns, ele fala: eu demorei muito tempo, mas eu fui com esforço conseguindo aprender a língua deles e compreender o processo de leitura. Então, esse momento é um momento, vamos dizer, que a gente teria, eu diria, quase um romance de formação. Nós vamos voltar a esse assunto. É o momento em que o indivíduo tem acesso a uma ideia da cultura, do humano, e pouco a pouco ele vai galgando um estágio de consciência da linguagem e das relações humanas. Mas ele não se apresenta. Ele não se apresenta porque, num outro truque pequeno dentro do romance, muito breve, mas que vai aparecer depois em vários filmes, no momento em que ele sai à noite, num universo, vamos dizer, num inverno muito rigoroso, numa poça d'água, ele vê o seu rosto. E novamente, na metáfora do cinema, há um espelhamento, um reflexo, e ele se assusta e fala: eu realmente sou horroroso. Novamente, agora já tem uma tomada de consciência, já temos aqui a ideia do grotesco e do sublime, ou seja, a ideia de que na poça d'água, no ponto mais baixo do chão, se reflete uma ideia de um mundo da natureza, e que ele, através dessa ideia, consegue misturar o que é o mais sublime, que é a consciência, o raciocínio, a noção, a ideia de espírito,
luzindo no escuro, quase hegeliana, e ao mesmo tempo apontando para o universo mais baixo da condição humana, não é? Quando o indivíduo rejeita a si mesmo. Então, nesse momento, ele conhece essa família, conhece a intimidade, o cotidiano, mas ele não sabe como se apresentar diante dele. Então, a única parte do livro em que acontece é um momento em que ele sai e durante o dia ele vai conversar com o patriarca que é cego. É a única figura em todo o livro, isso é pouquíssimo comentado, vocês vejam a questão da visão como é central. Ele conversa com o Senhor e o Senhor gosta muito dele. Ele fala um pouco ficcionalizando a sua situação, de que ele não é aceito pelas pessoas e que ele tem medo, mas que ele conhece uma família. O cego não sabe que ele está se referindo à própria família. E num determinado momento esse senhor vira: mas você tem que ter a coragem de se apresentar. As pessoas vão entender, as pessoas vão gostar. Por tudo que eu sinto e que ouço pela sua voz, você é uma boa pessoa. Então, é o único momento em todo o romance que há uma reflexão da própria criatura para falar: foi a única vez em toda a minha vida que eu ouvi uma palavra terna. Então, esse é um momento muito impressionante, muito bonito, muito marcante, de uma positividade num livro todo que teria elementos negativos. Nesse momento, entram os filhos na sala e há exatamente um pânico, vamos dizer, um espanto. Eles ficam horrorizados. A Ágata desmaia diante da feiura da criatura. O Félix tenta atacar e afastar ele do pai. E ele tenta se explicar, mas é impossível. E ele, vamos dizer, na verdade, é agredido e foge. Então a gente vai voltar depois dessa cena, mas eu queria mostrar uma das questões que está ligada à literatura e ao cinema. Não é? Vamos dizer, o esforço da literatura em trabalhar com poucos recursos, com a imaginação, é fantástico. Porque, na verdade, nós lendo essa descrição, nós entendemos que, vamos dizer, a voz sem a aparência permite a comunicação. Bom, essa cena está eliminada dos filmes, não aparece nenhum dos filmes, porque o cinema implica, o grande espanto do cinema, né, que ele vai causar o terror, é mostrar a criatura o tempo todo, né? Desde o começo, criar exatamente o pânico, o horror, o terror. Então a criatura aparece imediatamente, não tem nem o cuidado de pouco a pouco, né? Menos de 15 minutos de filme, nós já estamos diante do Frankenstein. E eu acho que essa é uma das diferenças importantes que a gente poderia falar das tensões entre um leitor e um espectador. Não é? Quer dizer, mesmo o romance mais realista, ele está preocupado em deixar uma margem de situação para que a gente possa imaginar, através do olhar dos outros filhos, o medo diante da criatura. Então, no filme de 1931, que é o Frankenstein mais famoso, né, feito pela Universal, o grande efeito narrativo e o grande efeito plástico é justamente explorar a feiura. Essa compulsão para o realismo, muitas vezes, impede ou nos retira o prazer da experiência cinematográfica. Mas eu vou depois, mais adiante, mostrar como alguns leitores, até razoavelmente conhecidos, como por exemplo o Mário de Andrade, eu achei uma pequena crônica cinematográfica que o Mário fala do impacto em 1932 de ter assistido o filme. Só uma pequena digressão. Tem alguns cineastas especiais que conseguem superar essa barreira que eu estou falando, é óbvio, né? Então, para não ficar com uma imagem muito esquemática de que o cinema é o realismo que prejudica esse tipo de imaginação, no mesmo ano, em 1931,
a gente tem Luzes da Cidade, do Charles Chaplin, aonde há exatamente a florista cega, e ela, vamos dizer, o Chaplin vai ter que equacionar a cena em que esse mendigo, depois de ajudar ela a conseguir levantar um dinheiro para fazer uma operação, vamos dizer, de vista, ela voltar a enxergar, mas ela achava por um carro que parava em frente ao lugar que ela vendia flores e que saltava um milionário, ela achava que o mendigo não poderia ser o milionário. Então o Chaplin, vamos dizer, filmou essa cena 342 vezes, chegou a demitir a atriz que fazia florista, contratou depois uma outra, percebeu que não ia dar certo, chamou de novo a antiga atriz que cobrou o dobro, mas ele refez a cena, e a maneira que ele conseguiu fazer é que no final do filme, ela já enxergando, trabalhando numa outra loja, ele aparece na vitrine do outro lado, ele reconhece ela. Então, novamente, a situação do romance, né? Nós leitores, nós espectadores, sabemos que ela é a cega agora, mas ele sabe que ela é também que está enxergando, mas ela não sabe quem ele é, a não ser um pobre mendigo. E depois dele passar uma situação de conflito, de ser um pouco até motivo de chacota, levemente, vamos dizer, agredido por uns garotos que estão ali em frente, ela sai da loja para ajudar o mendigo, e por um momento a mão dela toca a mão dele, e ele está com uma flor que ele queria dar para ela, e quando ela toca a mão, essa cena o Chaplin consegue fazer que ela sente pelo tato antigo de uma cega que ele era, na verdade, quem tinha ajudado ela, e reconhece pela voz, novamente, e pelo tato, não pela visão. Então, é quase o oposto, né, do que eu tinha falado. Então, Chaplin conseguiu contornar isso, e tem outros exemplos no cinema, mas esse eu achei curioso, porque ambos são de 1931. Passo para a segunda tensão. Se eu falei de leitor e espectador, agora eu vou falar de formas narrativas. Frankenstein possui uma estrutura narrativa híbrida. Começa com um romance epistolar, navega pelo romance de aventura marítima, envereda pelo romance de formação e retorna a uma forma romanesca que mistura todos esses registros. Do ponto de vista do gênero, a narrativa lembra uma autópsia. O leitor assiste a uma verdadeira lição de anatomia. O que confere vida ao conjunto é a costura bem feita dos fragmentos do relato. E a estratégia narrativa privilegia a heterogeneidade. Do ponto de vista do foco narrativo, os três protagonistas fazem uso sempre da primeira pessoa. Então, a primeira parte do livro, que é o romance epistolar, por intermédio das cartas do navegador inglês Robert Alton, ele envia cartas para sua irmã Margaret, relatando sua ambição de alcançar o Polo Norte, lugar que surge em sua imaginação como uma região de grande beleza, como também o anseio de partilhar tal conquista com um ser que estivesse ligado a ele por laços de amizade. Citação. Ele falando para a irmã: você pode me chamar de romântico, minha irmã, mas eu amargamente sinto o desejo de um amigo. Essa é a primeira troca de cartas. Ela está em Londres, ele está indo rumo ao Polo Ártico. Entra o primeiro capítulo. As cartas não têm capítulo, parece um romance epistolar. Quando anuncia que talvez tenha encontrado este amigo que ele tanto desejava, o seu irmão de coração, quem é? É o Victor Frankenstein, não é? É o criador, um rapaz que fora resgatado pelos marinheiros do seu navio, enquanto perseguia no meio do gelo uma estranha criatura. Nesse momento, Victor toma as rédeas da narrativa e procura dissuadir Walton de seu sonho, evocando o seu próprio destino, não sem afirmar que compreendia seu desejo porque já conhecera tal amigo, mas o perdera para sempre. Então, aqui a gente tem, vamos dizer, um espelhamento, um desdobramento, né? O Walton
acha um amigo, que é o Victor Frankenstein, que fala que perdeu um amigo, e ele vai contar por que ele perdeu seu amigo, pela sua ambição em relação à ciência. É muito estruturado, porque essa narrativa do Victor Frankenstein vai do capítulo 1 até o capítulo 10. Trata-se aqui de um relato autobiográfico, em primeira pessoa. O Victor fala, para você entender a minha situação, eu tenho que contar a minha história. Então, do capítulo 1 ao 10, ele conta exatamente como ele, vamos dizer, criou essa criatura. Isso se dá no capítulo 5. Vocês vejam que é bem capítulo 5, metade, quer dizer, está tudo muito estruturado, o que não dá aparência inicial de que tem essa estrutura tão organizada. Terceira parte. Quando termina o capítulo 10, ele está falando exatamente da queixa da criatura, que ele rejeita e que ela passa a o ameaçar. Então, a gente tem do capítulo 11 ao capítulo 18, agora uma nova narrativa em primeira pessoa, é o relato da criatura. Nós tivemos, então, do 1 ao 10 o Criador, e agora do 11 ao 18 a criatura. Toda a narração, então, é feita a partir do ponto de vista do monstro. Aqui que eu digo que trata-se, assim como o relato autobiográfico, um relato de formação. E seria importante relembrar que, um certo dia, quando estava perto daquela cabana, a criatura à noite, voltando para casa, ela encontra uma mala de couro contendo roupas e 3 livros. Vocês vejam novamente como é estruturado. O primeiro livro é um romance epistolar do Goethe, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther. O segundo livro é Vidas de Plutarco, onde tem narrativas paralelas, exatamente a situação que a autora está criando também. 2 relatos espelhados, que a vida de Plutarco traz 23 biografias em paralelo. E o que corresponderia à última parte que eu vou falar depois é o livro Paraíso Perdido, de John Milton, que, segundo a criatura, encontrei ali situações que me chamavam a atenção pela similaridade com a minha condição. É a queda da criatura, né? É do anjo caído. E a perda, inclusive, da ideia de que tem alguma coisa adâmica no livro, de que ele precisa de uma companheira, ele vai pedir ao seu Criador que faça uma companheira, e se nega esse fato. O quarto momento, vocês vejam que estou falando das molduras, das vozes narrativas, vai do capítulo 18 ao capítulo final, que é o 24. Todas as formas narrativas aqui se alternam e convergem, embaralhadas pelo ritmo acelerado do enfrentamento entre Criador e criatura. Os deslocamentos são constantes e a vingança passa a ser o motor do enredo. Do ponto de vista da psicanálise, estamos no coração do romance familiar freudiano. Do ponto de vista da arte, na passagem da literatura para o cinema, estamos diante de uma história darwinista da cultura, na qual as formas e os gêneros artísticos lutam entre si para não desaparecer. Então aqui vale tanto para as vozes que uma vai engolindo a voz do outro, né? E nessa última parte há uma luta mesmo para ver quem vai conseguir o ato de vingança. A narrativa cinematográfica, dotada hipoteticamente de maiores recursos técnicos, opta por eliminar a pluralidade de vozes. Então, no filme, a gente não tem nenhum desses registros. Cai a questão epistolar, não tem esse relato em primeira pessoa, né? Quer dizer, todo o processo de aquisição de linguagem pelo qual passa a criatura no livro, no romance, no filme, ela é reduzida a uma criatura primitiva que emite meros grunhidos. A simplificação é brutal. Sublimo esse aspecto para lembrar que há enorme semelhança com o que ocorre nos dias de hoje. O sofisticado desenvolvimento técnico e a complexidade de recursos disponibilizados pelas novas mídias passa por um processo semelhante de empobrecimento da linguagem. Quer dizer, nós vemos que nós temos disponível uma quantidade de possibilidades de comunicação e ela só gera mal entendido.
só em comunicação. Nós temos aqui, sempre parece que o início de uma nova técnica pede uma série de experiências novas que a gente possa lidar com ela de uma outra maneira. Terceira tensão: o nome de família e o inonimável. Perpassa o romance um debate discretamente camuflado em torno da estrutura familiar. Uma citação da Elizabeth, que é, vamos dizer, irmã adotada pela família, que vai se casar com Victor Frankenstein. É difícil quando a gente fala de Victor Frankenstein, porque a gente já quase pensa num monstro, né? Mas é o criador. Ela comenta, é uma passagem também muito discreta, mas eu achei ela muito importante. As instituições republicanas de nosso país têm produzido costumes mais simples e felizes do que aqueles que vigoram nas grandes monarquias que nos cercam. Assim, há menos diferenças entre as diversas classes em que se dividem seus habitantes. E as mais baixas, sendo nem tão pobres nem tão ignoradas, cultivam por isso hábitos mais refinados e morais. Ser uma criada em Genebra não significa o mesmo de o ser na França ou na Inglaterra. Por isso, Justine foi recebida em nossa família e aprendeu os deveres de uma criada, condição que em nosso afortunado país não inclui a ideia de ignorância e sacrifício da dignidade de um ser humano. Bom, essa parte me intrigou. Primeira vez que eu vi a expressão republicana, nós estamos num momento que se usa muito essa expressão, eu parei e pensei e questionei um pouquinho o que estava sendo dito aqui e me veio à mente que, na verdade, essa é uma família protestante. É uma coisa que se fala pouco no romance. A crítica do romance menciona pouquíssimo esse detalhe, que eu acho que é um detalhe também camuflado. Ela está dizendo aqui, e é um dado que, como eu digo, é fundamental, porque Genebra era um grande centro calvinista. Foi um dos estandartes dentro da Europa, onde Calvino penetrou fortemente. Quando a gente pensa na figura do Rousseau, o romantismo também ligado com essa herança calvinista, a gente percebe então que tem algo aqui que ela está dizendo, que ela querendo nos passar uma informação, e aí eu cheguei a uma linhagem dentro do livro, que o raciocínio expresso aqui reforça uma postura superior e sublime de agregar outras pessoas à ordem familiar, sem que seja necessário qualquer laço de sangue. Essa predisposição social e religiosa fica reforçada na narrativa pela presença contínua de uma linguagem de órfãos. A mãe de Victor Frankenstein, Carolina Beaufort, era órfã. Ela depois adotou Elizabeth Lavença, outra órfã. Esta, por sua vez, termina por adotar a órfã Justine Moritz. Então, vocês vejam, todas as figuras femininas têm a questão da orfandade. Não é? Todas elas vão ser mortas. Vão passar exatamente, vai ter uma perda. Né? Mas aqui o que é interessante é que, por força de contraste, o grau de orfandade ao qual o Criador condena a criatura faz crescer dentro dela um desejo permanente de vingança. Por isso, paulatinamente, assistimos à morte de todos os entes mais próximos e queridos de Victor: William, Justine, Clerval, Elizabeth. Então a gente vai ver desde o irmão menor ao melhor amigo e a candidata à esposa. Não é? Quer dizer, essa sucessão de mortes vai ter primeiro, na primeira parte do romance, quando há o relato do Victor Frankenstein, uma família que vai crescendo com vários agregados. Depois, no relato da criatura, onde há vingança, há progressivamente a morte. Então, o desenho do romance acompanha essa relação dos laços de sangue, que não são, vamos dizer, o único meio de unir uma família, mas o Criador nega a paternidade, recusa assumir a criatura. Então, aqui a gente tem, vamos dizer, uma tensão muito forte. Mas um novo contraste se impõe. O próprio romance foi publicado de forma anônima, como se o seu criador, a criadora do romance, deixasse o romance numa orfandade.
não assina, não é? Vamos dizer, como se a criatura temesse assumir sua criação. O fato do monstro também não ter nome é uma similaridade. Porém, pouco a pouco, Mary Shelley, literalmente, ao escrever o prefácio, resolve assumir a criança. Mas o filho matou toda a família e foi ao cinema. O filho bastardo se apoderou do título de nobreza. O sobrenome do Criador migrou para a criatura. O demônio, o deserdado, o anjo caído do século XIX europeu, renasceu em pleno século XX e fez fortuna na América. Então, sintetizando, usando mais imagens, queria dar essa passagem. E, vamos dizer, encaminhando para uma última questão, as tensões entre a literatura e o cinema como arte estabelecida, e no caso do romance Frankenstein, elas acabaram tendo uma mediação do teatro, que é uma das artes exatamente vampirizadas e um pouco, na verdade, que vai perdendo o seu espaço, não é? Então, na passagem da literatura para o cinema, há uma importante mediação realizada pela adaptação teatral de Peggy Webber, em 1927. Inclusive, há resquícios da arte teatral no início do filme. Quando a gente vê o começo do filme, é muito interessante, que é cinema, mas aparece uma figura que sai de trás de uma cortina, está evidentemente num palco, se dirige ao espectador, como se dirigisse à plateia, e adverte que eles precisam estar cientes dos riscos que estão correndo. Hoje, a gente vendo isso, a gente, vamos dizer, sem nenhum dado histórico, sem pesquisa e tal, a gente acha um pouco engraçado, acha um efeito quase um pouco comercial, né? Mas a verdade é que em vários cinemas dos Estados Unidos, as pessoas desmaiavam na primeira aparição do Frankenstein e eram retiradas de maca, tinham equipes, os cinemas eram obrigados a ter equipes, vamos dizer, médicas para retirar as pessoas. Então, a ameaça no final fala, não digam que não foram avisados, era uma questão real. Na sequência, o filme introduz pequenos truques que confirmam um pouco o que o Guilherme, no simpósio, falou da questão da fantasmagoria, das aparições. O cinema vai se apropriando de recursos, enquanto começam os letreiros, o título do filme, vem o rosto do Victor, o rosto da criatura, do Frankenstein, e um caleidoscópio de olhos girando, meio um Hitchcock antecipado de certos recursos, o corpo que cai. Então a gente vê que esses olhos, eles giram como caleidoscópios, e às vezes esses olhos se encaixam nos olhos do Victor, o criador, outras vezes nos olhos da criatura. É um pequeno jogo que vem na sequência dessa abertura teatral. E, por fim, quando entram os letreiros iniciais, não os finais, que exibem o nome dos atores e seus respectivos papéis, quando aparece monstro, ele vem acompanhado só de um sinalzinho de interrogação, como se não tem ator. Então, aqui tudo, eu estou acentuando essa ideia de que há um excesso de nomes de um lado, de sobrenomes importantes, e do outro, essa questão de algo que não pode receber o nome, mesmo já nos letreiros. Já estou terminando. Embora tenham sido eliminados diversos personagens em inúmeras passagens, muitas paisagens que estavam presentes no romance, pesquisando algumas repercussões críticas no calor da hora, e eu quis pegar um público não de jornal, mas às vezes intelectuais que responderam a esse filme, eu encontrei um texto do Mário de Andrade, de 15 de maio de 32, e ele comenta assim: também fui ver Frankenstein, que segue a orientação de Lon Chaney, e muito embora considere Boris Karloff superior como artista em sede de escândalo, confesso que a criação dele em Frankenstein, por momentos, me atormentou bem. Tem passos no filme em que a gente se abala mesmo e carece reprimir certos movimentos reflexos. Mário de Andrade está dizendo que o medo é tão brutal que
E tem gestos de reações assim que são, né? Quer dizer, que ele nem esperava que ele fosse manifestar. E aí ele fala, aliás, a própria facilidade para a caçoada, a hilariedade fácil, barulhentamente demonstrada, sem razão pelo público, demonstra bem que todos estavam num mal-estar danado. Então, nós voltamos aqui à ideia da cultura, vamos dizer, que é individual, da leitura, o tipo de medo que a pessoa sente sozinha, e a cultura de massa, onde a risada é uma descarga de reflexo em relação ao medo. Esse é um ponto importante. Eu encontrei, e achei que poderia ser aqui uma contribuição, de que a gente poderia fazer uma pesquisa pensando em outros encontros. O André Gide, ele tem em 28, ele faz uma crítica bastante restritiva ao Nosferatu do Murnau. Por outro lado, nos anos 60, há uma crítica bastante favorável e interessada, escrita pelo Jack Kerouac. Então, vocês vejam, quer dizer, há um rastreamento aqui que seria interessante a gente ver pessoas que preparam para reagir ao apelo comercial, aos apelos um pouco mais, vamos dizer, de uma estrutura de cultura de massa diante de uma ideia de terror mais banalizada, e esses intelectuais, eu estou vendo que todos eles foram reagindo e respondendo, né? Tudo isso, de alguma forma, vem acompanhado de um lastro no cinema, que ainda que é americano, uma forte presença de diretores e de fotógrafos, né? Vamos dizer, alemães, que trouxeram uma experiência da cinematografia expressionista. Então a gente vai ter aqui nesse momento não só o Murnau, que vai para os Estados Unidos, o Fritz Lang, e um fotógrafo, Karl Fraun, não sei se fala assim, mas que ele dirigiu inclusive A Múmia, não é? Usando esses mesmos recursos. Então, muitos deles trabalharam próximos à Universal, dando um apoio de fundo. Hoje, eles às vezes, nos estudos foram recuperados, mas às vezes técnicos, vamos dizer, de luz, iluminação, de câmera, vamos dizer, apareceram. Por fim, eu queria terminar uma tentativa de fazer uma tímida contribuição e talvez uma retribuir ao tanto que eu aprendi nesses 3 dias de congresso. Eu queria fazer uma breve referência a um filme chamado O Espírito da Colmeia, de um cineasta espanhol chamado Víctor Erice, que foi feito em 1973, ganhou inclusive o prêmio da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E é um filme que eu acho, como eu citei o exemplo do Chaplin lá atrás, é um filme que incorpora a questão do Frankenstein. Ela é central para o desenvolvimento desse filme. É um filme que já está distribuído no Brasil, tem em vídeo, vocês poderiam ver. E ele faz o quê? Ele está narrando os anos 40, numa Espanha pós-franquismo. Ele só fala que tem uma meseta castelhana, não fala o lugar, nos anos 40, em que chega uma equipe que vai projetar o Frankenstein nessa pequena cidadezinha, afastada dos grandes centros. Tem uma menina que é um encanto, chama Ana Torrente, é o nome da atriz, e ela também recebe o nome do filme de Ana. Todos os personagens, o Victor Erice, que não é o Victor Frankenstein, mas é o criador, é Victor também, ele faz um trabalho exatamente ligado a isso. Todos os personagens, um grande ator espanhol, Fernando Gomes, né? Fernando Gomes, né? E eles têm o nome do personagem de Fernando. Então, todos os personagens ganham o nome da vida real, na verdade. E essa menininha, ela assiste a projeção do Frankenstein e fica muito impressionada com a cena em que o monstro joga uma outra criança, uma menina, na água, mata ela, né? Ela afogada. E essa menina passa a perguntar depois para a família
por que o monstro matou a menina e por que depois o monstro foi morto. E a partir dessa brecha, que é uma relação iniciática com o cinema e ao mesmo tempo com a passagem para o mundo adulto, essa menina passa a misturar ficção, né, e realidade, imaginação e realidade, mais que ficção, né? Ela consegue construir um mundo próprio. É um filme muito silencioso, muito poético, e num determinado momento, próximo à casa dela, aparece um refugiado da Guerra Civil, do grupo republicano contra o Franco, que vai se refugiar, está ferido numa casa arruinada. A menina projeta a figura do monstro que está à margem com a figura do refugiado, e ela aproxima esses que são a alteridade para ela, né? É com eles que ela passa a se relacionar. Então ela vai levar mantimentos, ela começa a criar uma vida, e eu vou parar por aqui para não ter spoiler, né? É muito bonito o momento em que ela vai juntando esses dois personagens. É um filme que não se explica totalmente, no sentido de que não tem nenhuma preocupação em ter um fecho. É um filme aberto, um filme muito bonito, mas o uso que ele faz do Frankenstein é totalmente inovador, perto do que a gente viu das refilmagens. Na verdade, é como se tivesse um metafilme no primeiro momento. Você fala, ele está fazendo uma citação, mas depois não é isso. Ele, na verdade, ele está incorporando, ele vampiriza a ideia do monstro, né? O monstro político, vamos dizer, todas as questões que estão acontecendo naquele momento, e tudo com muita sutileza. Então, eu vou dizer que aqui tem uma coisa interessante, porque a ideia da orfandade que está falando, né? Quando a menina passa a fazer perguntas, como também o próprio Frankenstein passa a interpelar, né? A criatura passa a interpelar o criador, nós temos talvez aqui uma questão importante, que é uma dimensão secreta dos pesadelos da infância. Mas eu diria, não o pesadelo da criança, o pesadelo da infância dos tempos míticos, né? Nesse sentido que o mito se constrói muito com essa ideia de ter um frescor e ao mesmo tempo ser um pesadelo. Seria a última tensão que eu queria enumerar. É isso. Uns 15 minutos, tá. Augusto, muito obrigado por essa fala. A gente não pode nunca perder de vista que o que nós estamos portando nas nossas camisetas, nas nossas sacolas, na verdade, é a criatura de Frankenstein, e essa efeméride de 200 anos, o aniversário de 200 anos de publicação do Frankenstein é uma coisa que a comunidade acadêmica da literatura ao redor do mundo está explorando, e como não poderia deixar de ser, né? Porque não é todo ano que a gente tem a oportunidade de comemorar 200 anos de publicação de uma obra tão poderosa. Eu acho que faz muito sentido, e provavelmente explica uma boa parte da razão pela qual 200 anos depois nós ainda falamos de Frankenstein e suas adaptações. Acho que faz muito sentido que o Augusto tenha estruturado a apresentação dele a partir da ideia de tensões, porque Frankenstein é uma obra que nos apresenta muitas tensões. E antes de abrir para vocês, eu queria só contar uma história muito rápida. Em 2007, quando a professora Jaqueline e eu éramos substitutos na Federal do Rio Grande do Sul, estávamos no início do mestrado da carreira lá, nós fizemos um ciclo de cinema, justamente transposições de romance para tela. E a Jaque, que estudou Frankenstein na sua dissertação, justamente fez uma sessão comentada sobre esse filme de 1931. 11 anos depois, agora em 2018, esses comentários viraram um livro que nós estamos lançando aqui, Outras Posições Bíblicas, que talvez vocês tenham visto lá no stand da Boneca. E eu me lembro que no dia da sessão do Frankenstein, o filme começa, a projeção começou com um médico, um senhor muito... não sei se estão em todas as versões do Frankenstein, se vocês já viram esse filme de 31, se está em todas as versões. O filme, antes de começar, tem uma cena de um médico, cabelinho todo engomado, um senhor muito elegante,
muito sério, avisando que era um filme de terror que causava, poderia causar reações no público e que então aquela sessão estaria, naquela sessão ali no prédio do cinema teria um médico à disposição justamente para atender quem viesse a passar mal. O filme começou, chegou aquela cena em que a criatura joga uma criança dentro d'água. Não me lembro quantas pessoas nós tínhamos assistindo o filme, mas certamente a sala estava mais cheia do que vazia. E a menina cai na água e o povo explode numa gargalhada perfeitamente compreensível e explicável, o que me faz pensar também numa outra tensão que a gente pode pensar, que é como aquilo que é, sei lá, tão horroroso ou tão atroz num determinado contexto pode, com o passar do tempo, se tornar um pastiche, se tornar uma caricatura de si mesmo e se tornar cômico, né? E só para arredondar o parêntese ou a questão da orfandade, eu me lembrava que a Mary Shelley havia se tornado órfã muito nova, só que enquanto Augusto falava eu fui fazer a pesquisa. A Mary Shelley nasceu em 30 de agosto de 1797 e a mãe dela faleceu 11 dias depois. Então, como? Sim, complicações do parto, ou seja, ela matou a mãe, né? Colocando de uma forma muito rasteira e que talvez justifique porque que ela escreveu Frankenstein, como é que ela conseguiu ter aquele pesadelo e escrever Frankenstein. Então me parece que se justifica a presença disso tão fortemente na sua obra-prima. Questões? Comentários sobre ela? Sim, claro. Duas perguntas para fazer ao professor. A primeira é: qual a influência dos monstros da Universal nos monstros atualmente nessa fisionomia? E a outra pergunta é: como trazer o mundo do terror para o público infantil? Eu acho que a Universal, eu trouxe até um volume aqui do Paulo Emílio Salles Gomes, né? Seria um dos nossos maiores críticos de cinema. Queria até ver a opinião exatamente se um crítico culto, sofisticado, como ele reagiria a toda uma estratégia que a Universal empregou, e inclusive depois acabou saturando até, durante pelo menos umas 2 décadas, só vai ser retomado posteriormente, né? Uma banalização. Mas ele responde muito bem, ele elogia muito o trabalho feito, inclusive no sentido dos recursos técnicos da época, da maquiagem, da definição de cada um dos monstros, né? Elogia os atores que fizeram, vamos dizer, tanto o Frankenstein como o vampiro, né? O Drácula. Então isso me surpreendeu até que ele cita um trecho da Lígia Fagundes Telles, também uma crônica, assim como Mário de Andrade, mas já um pouquinho nos anos 40, ela falando que diante, por exemplo, dos vampiros, né, do Drácula, havia quase uma senha entre as moças na época, que era abrir a janela, deixar a janela aberta para que o vampiro entrasse, né? E ele fala que ele não acredita propriamente em tudo que a Lígia estava falando, mas que ele acreditava muito nos filmes e nos efeitos do vampiro, que realmente o vampiro era sedutor e tinha um grande fascínio sobre todas as moças mais jovens, né? Então, isso, tentando responder brevemente, assim, por um outro caminho, eu diria que eles marcaram mesmo uma época. Ninguém escapa desses comentários. Tem um texto do José Paulo Paes, num livro chamado Gregos e Baianos, publicado pela Brasiliense, extinta editora brasiliense, em que ele comenta também, ele faz uma descrição, ele abre um ensaio descrevendo a maquiagem desses atores. Então, quer dizer, o José Paulo Paes, nessa altura, tinha mais de 70 anos, estava escrevendo sobre o livro e o filme, e ele começa falando do impacto que ele teve. Então, a gente já teria aqui, minha pequena contribuição foi um pouco corporativista, de ficar na área de literatura brasileira, né?
de juntar assim, o Mário de Andrade e o José Paulo Paes e a Lígia Fagundes Telles. Mas eu acho uma experiência interessante, porque eles estão ali como futuros criadores, ou começando a carreira deles, mas dando um depoimento da importância do cinema, que atingia um público que a gente, ao contrário do que a gente pensa, muito sofisticado. E a segunda questão... como trazer do terror para o público? Olha, eu ontem, depois da conferência do Davi, eu fiquei pensando até se o meu livrinho, Monstros do Cinema, não faria uma domesticação, uma banalização para as crianças dos monstros. E uma preocupação que eu tinha inicialmente com o ilustrador é que ele fez os desenhos e eu achava que os desenhos não metiam medo nas crianças, né? E eu olhei aquilo inicialmente, e a gente trocava e-mails, ele estava morando no Uruguai, então a minha primeira reação foi assim, quando ele fez o Drácula, eu mandei um e-mail em nome do Drácula. Por favor, eu não posso aparecer sem sangue. Ou seja, eu estou muito elegante, eu sou realmente uma pessoa sofisticada, mas o sangue faz parte dessa sofisticação, né? Então eu fui dando recados para ele, como ele poderia, e aí ele gostou, ele pediu que eu fizesse todas as críticas aos desenhos, pedindo isso. Então, às vezes, no olho de alguns desses monstros, ele punha só um olho normal. Daí eu pedi para ele fazer uma coisa mais hipnótica, né? Que ele trouxesse elementos que agredissem um pouco mais a criança, detalhes. E agora, quando a gente vai conversar, e é convidado a falar com o público infantil, eu percebo que ainda está domesticado. Poderia ser um pouco, poderia guardar um certo susto, né? E o único ponto alto que eu acho que tem de reconhecimento de que a gente trabalhou bem é o caso da Malévola, porque nós percebemos, fazendo uma linha do tempo de todos os monstros, que a passagem da literatura para o cinema se deu até os anos 50 fortemente, não é? E todos esses monstros estão ligados ao passado, a um processo de animalização. Eles têm uma explicação, a múmia, pela arqueologia, que era uma ciência nova que estava surgindo, o King Kong, o medo da África. Você tem muito do olhar da Universal dos Estados Unidos sobre os particulares, né? As outras regiões, os outros continentes. Você percebe claramente que eles estão ligados até o Corcunda de Notre Dame. Você vê que tudo isso vem da literatura, muito já clássicos da literatura. A partir dos anos 50, como o Davi também comentou, eu me dei conta de que o Godzilla, pelo impacto, vamos dizer, nuclear, ele é o primeiro monstro radioativo e que aponta para um futuro, para uma dimensão já fora da escala humana. Ele é feito inicialmente, vamos dizer, fortemente no Japão, tem vários, mas os Estados Unidos se apropria depois, né? Quase um trabalho de apropriação. O Godzilla depois vira, parece um monstro americano, passeia por Nova York, tudo foi tirado do Japão novamente. O Japão perde a guerra do Godzilla, né? Não só perdeu a guerra nuclear, mas perde a guerra do Godzilla, no imaginário. Mas aí surge uma coisa interessante. A partir dos anos 50, a corrida espacial também, todos os monstros estão ligados ao futuro. E aí sim, eu diria que há uma tensão interessante, que não é um monstro, que é o ET, mas ele representa o alienígena, o extraterrestre, e que talvez o Spielberg, num dos acertos ideológicos, dos poucos que eu concordo fortemente com ele, ele colocou essa ideia de que as crianças têm a mesma sintonia que o Victor Erice fala da menina com Frankenstein. As crianças têm uma abertura, supostamente, para o mundo do monstro. Então, que no caso delas, às vezes isso não é uma domesticação, mas é uma compreensão de alteridade. E no filme, no ET, fica muito claro isso. Os cientistas, os policiais, todas as estruturas de poder não dão conta, enquanto as crianças dão, né? Então,
esse filme projeta muito esse imaginário, e aí eu pensava, mas e as mulheres? É um livro que dentro de todo o debate não tinha mulher. E aí a gente falou, a bruxa, veio o tema da bruxa. Mas a Malévola era muito interessante, porque ela metia medo, tanto que ela teve um problema real. Foi a primeira vez que ela teve que pôr a filha dela para trabalhar no filme. Ela não queria que a filha atuasse no cinema, porque todas as crianças que viam ela vestida de Malévola para tentar ensaiar, saíam do set chorando, assustadas. A criança misturava, como a Ana Torrente no filme do Vitor Elis, também encontrou o ator fora do estúdio, na cena que ela tinha que filmar, e ele estava bebendo junto com todo mundo. E na cabeça da Ana Torrente real, a menininha atriz, ela se dirige para ele e fala, por que você matou a menina? Então, o Vitor Elis percebeu que ela estava inteiramente incorporando, não o papel, mas ela estava vivenciando essa experiência. Então, acho que a criança, muitas vezes, a gente pensa que a gente está domesticando, e eu encontrei uma maneira de, quando fui falar em várias escolas, uma vez uma criança me perguntou, mas qual é o monstro que você tem mais medo? Eu falei, pai e mãe. Sucesso geral. Aí virou uma gag que eu guardei para sempre. A gente tem tempo para mais uma pergunta. O Davi levantou o braço. Eu não vou sair daqui. Fiquei tenso, passei a noite clara. Agora eu estou aqui para poder responder durante uma hora. Tem que avançar que a hora tem 5 horas. Vai ser rápido. El tema del monstruo y el niño es muy interesante. Bueno, fíjate que yo ayer no hablé de la relación del monstruo con los niños, porque evidentemente no podemos darle a los niños monstruos terribles, porque son niños. Pero sí que tienen una relación muy interesante, y yo no hablaría de que el monstruo para el niño se banaliza. Yo creo que lo que haces es rebajar el horror. Mi hijo, que es una muestra interesante de laboratorio para trabajar con él desde los 2 o 3 años ve Tiburón, Jaws, la película de Spielberg, Gremlins, Jurassic Park, no le hacen nada que ver, y sin embargo no puede ver zombies. Él ve los zombies de películas de mayores y un día le puse una imagen muy corta y se asustó. Y yo entendí eso, ¿no? Entendí como hay veces que el niño puede distanciarse del monstruo y ver que están exagerados los dinosaurios. Como él es muy fan de los dinosaurios, no le dan miedo los dinosaurios de Jurassic Park, de Jurassic World, disfruta. Y con los tiburones o los monstruos, pero hay otro tipo de monstruos que quizá él ve que realmente podrían ser más amenazantes, que le dan miedo. Y por eso, fíjate que lo que ha hecho toda la monstruosidad infantil es hacerlo humorístico. Hotel Transilvania, todas las películas que hay para niños son monstruos buenos. Claro, sería terrible darles unos monstruos brutales. Por eso que yo ahí al monstruo y el niño lo dejaría aparte de la domesticación, porque va por otro camino. Yo creo que porque es que si no los niños, eso, van a llorar, y yo, que estaría muy bien, ¿no? Asustar a los niños es bueno, yo lo que me gusta asustar. Pero él, por ejemplo, el miedo mayor es que haya oscuridad, porque es donde él imagina y llena la oscuridad de sus monstruos. Pero él no tiene, o sea, que es un fenómeno muy interesante, el monstruo. Yo creo que aciertas al poner la maléfica y al final, porque es muy interesante la bruja, que vean otra monstrua. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Então, o horário de almoço inicia agora, vai até 1, quando nós vamos retomar com as sessões do simpósio. Tá? Muito obrigado.